É bom lembrar que a deputada federal Carla Zambelli foi alvo de uma ação de busca e apreensão hoje pela manhã. A operação foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na investigação ali dos atos antidemocráticos. A Carla Zambelli, ela falou agora há pouco sobre o assunto e disse que não tem nenhuma ligação com atos antidemocráticos, e também quem foi alvo dessa operação foi o hacker, né, da Lava Jato, conhecido, né, o Walter Delgatti, né, também conhecido como hacker de Araraquara. Segundo as investigações, Zambelli e Delgatti são suspeitos de atuarem em conjunto para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e emitir um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes. É bom lembrar que existe aí uma disputa entre o Alexandre de Moraes e essa ala bolsonarista do PL. Como eu falei agora há pouco, foram realizadas buscas no endereço residencial da Zambelli e também no gabinete dela. O ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares, passaportes e outros dispositivos. Para comentar essa notícia, né, para a gente falar um pouco sobre esse caso, enquanto o nosso TP funciona, porque ele ainda está, eu tive que ler aqui de forma um pouco improvisada, quem fala com a gente é o nosso Marcelo Madureira, nosso comentarista de política, colunista da Cruzoé e de O Antagonista. Marcelo, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação. E deixa eu já fazer uma referência, como eu falei aqui nos bastidores, como no ano passado, na live das eleições, né? Você comentou sobre a Carla Zambelli, chamando ela e dando o honroso título de Kate Mahoney do Brasil. Marcelo, agora a nossa Kate Mahoney é alvo da Polícia Federal, né? Parece que o roteirista de... Pois é, eu acho que o roteirista do Brasil não se cansa de surpreender, Marcelo. Não, Brasília é uma festa. Brasília e hoje está quentíssimo, como sempre, né? A temperatura aí do ambiente não tem nada a ver com a temperatura política, que é sempre fervendo. Mas, antes de mais nada, um abraço para todos aqueles que nos assistem, melhoras para a nossa querida Júlia, e um prazer estar aqui com você, Wilson. Mas, voltando aqui à nossa, sem nenhum trocadilho, a nossa vaca fria, que é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, realmente, ela sempre protagoniza, né, atos assim, digamos, de filme de ação, né? Só falta aquelas corridas malucas de um carro atrás do outro, né, fazer explosões e tudo mais. Mas a sensação que eu tenho, e isso até está hoje na manchete do site do antagonista Cruzoé, é isso, que ela está sendo fritada pelo próprio Bolsonaro, pela própria direita, pelo próprio PL, que está vendo, né, que esse tipo de atitude não agrega nada à política do partido, não atrai, né, o eleitorado, muito pelo contrário, afasta o eleitorado. Então, a Carla Zambelli está servindo como uma espécie, não é um bode expiatório, ela é uma cabra expiatória, né? Ela vai ser entregue aos leões, como está na manchete do antagonista Cruzoé. Né? Vamos exemplá-la para mostrar que nós não temos compromisso com esse tipo de radicalismo. E isso, de certa forma, dá uma satisfação ao eleitorado e cativa, né, aquele voto de direita mais menos radical, mais moderado, né, que fica escandalizado, né, quando você vê uma candidata a deputada federal sair pelas ruas de São Paulo de arma em punho, né, atrás de um cidadão, e eu bato, eu pego, eu tiro, eu faço, aconteço. Isso aí eu acho que foi um dos pontos que teve uma influência enorme na derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nas vésperas das eleições, aquele escândalo aí no centro de São Paulo, aquela cena de filme, né, uma Kate Mahoney Tabajara, né,
completamente fora de propósito. E é isso, é o envolvimento dela com hackers, digamos assim, a malavita da política, né, os esgotos da política. Ela vai pagar por isso e não vai ter muita defesa do partido, não. Não acha não, Wilson? Não, na verdade é o seguinte, Madureira, já trazendo um bastidor aqui para o programa, hoje eu conversei com vários integrantes do PL. Então, o clima no partido é o seguinte: olha, a Carla Zambelli que responda sozinha pelos seus atos. Ela vai ter que responder sozinha pelos seus atos. Hoje foi dada uma entrevista coletiva em que a Zambelli se defendeu, disse que não tinha absolutamente nada a ver com o Walter Delgatti, até chamou essa inserção falsa dos dados do Ministério da Justiça, melhor dizendo, do Conselho Nacional de Justiça, de uma brincadeira sem graça. Freitas, a gente está com esse trecho aí engatilhado, Freitas? Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Pois é. É muito fácil, né, ô Madureira, você sair pela tangente depois de ter contactado o hacker de Araraquara, como a gente denomina aqui no site. E tem um detalhe sobre esse caso específico, é que, segundo o que consta nas investigações da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria mandado um recado para o hacker, né, o Walter Delgatti, perguntando para ele se havia algum tipo de vulnerabilidade nos sistemas das urnas eletrônicas, justamente para embasar aquela ação impetrada pelo PL que questionou as eleições do ano passado. Então, está tudo muito confuso, a Polícia Federal vai ter que puxar esse fio, vai ter que puxar esse novelo, e como dizem por aí, né, meu amigo, se você der se você puxar, né, dar uma enxadada nesse campo minado, você pode encontrar mais coisas. O que você acha, Madureira? Eu acho que sim. Eu acho que os políticos, né, o Valdemar Costa Neto, é uma raposa felpuda da política, né? Você já viu, ele escapa de poucas e boas, né? Ele é o dono lá do PL, né? É o proprietário do Partido Liberal. E o que acontece? A evolução da tecnologia hoje cada vez expõe mais, quer dizer, a Polícia Federal, né, que tem especialistas na área, e hoje você tem já a jurisprudência, quer dizer, você já tem autorização da justiça para você investigar todas as conexões, né, todas as comunicações que o indivíduo faz, não só via a telefonia, mas também via todas as plataformas que você tem disponíveis. Né? E isso, por exemplo, para combate ao crime organizado, isso é muito útil. E para combate também a esse tipo de investigação, né, para você ver, montar a rede, né, a malha, a teia das conexões do radicalismo, né, das pessoas assim, que estão... que tem muita gente também que não age de má fé, né? Por exemplo, até nesse caso do ex-presidente Bolsonaro, queria saber se existe algum embasamento técnico e tal. Agora, o fato dele se conectar com um especialista em fazer coisas, assim, vamos dizer, fora do esquadro, não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Então, você vai juntando Lé com Cré, né? vai montando esse quebra-cabeça e você dá uma sequência lógica às investigações. É o que se espera, né? É o papel da polícia, é o papel da Polícia Federal. E ela tem hoje todos os instrumentos, as ferramentas para fazê-lo. E tem um detalhe, não é Madureira e chat, daqui a pouco eu vou dar um oi para o nosso chat, acabei esquecendo, mas o detalhe desse caso é o seguinte, é que hoje nós temos o governo Lula
que não precisa de muito para justamente perseguir alguns adversários do próprio governo Lula. Então, qualquer vacilo dessa ala bolsonarista vai ser utilizado como flanco aí pelo Flávio Dino, pela Polícia Federal, para você enquadrar essa bancada bolsonarista. Então, também é aquela situação que eu sempre falo. Você não pode simplesmente dar chance para esse tipo de situação. E qualquer tipo de crime, quer seja um delito de furto, roubo, existe a oportunidade que esse crime aconteça. O que a Zambelli e esse grupo fez, de fato, foi proporcionar essa oportunidade para que eles fossem alvo da Polícia Federal. Freda, solta mais um trecho aí da Carla Zambelli falando sobre essa operação, por favor. O que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens. Não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recursos para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então, a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Deixa eu aproveitar logo antes da gente entrar nos comentários, Madureira. Vamos assistir o VT em que a Zambelli fala que, olha, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa situação. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. Madureira, parafraseando ou lembrando dos bons tempos do Cacete Planeta, ela deu uma sambadinha meio coisinha de Jesus, não é? Ela tentou dar uma sambada de coisinha de Jesus, mas eu acho que quem observou, né, quem está nos acompanhando, o jeito dela falar e a linguagem corporal, né, o body language, como se diz, né, a linguagem corporal e o tom da fala dela, você vê que ela, primeiro, ela acusou o golpe, ela está numa defensiva enorme, ela está realmente, percebe que ela está vendida na jogada, então ela fez um discurso em que ela procurou ali, lançou ali um SOS na direção do ex-presidente Jair Bolsonaro, de certa forma lançou um SOS ali para o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, no sentido de envolver o nome deles para que eles possam, de repente, dar uma guarita para a deputada Carla Zambelli. Eu acho que isso não vai acontecer. Ela percebe isso também. Ela percebe, como eu já falei aqui, que ela vai ser devidamente sacrificada em praça pública para
que o PL ou o próprio ex-presidente Bolsonaro possam ter um discurso de que não tem nenhum envolvimento com esse tipo de atividade clandestina, né? Esse tipo de, digamos assim, terrorismo digital, esse submundo, né, da tecnologia. Mas, por outro lado, você não acha, Wilson, que foi um pouco assim esquisito? Ela entra em contato com um sujeito que ela mal conhecia, ou que ela praticamente não conhecia, e no lance seguinte do xadrez já leva ele para a cara do gol, né, para apresentar para o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, sem fazer nenhum encontro anterior, nenhuma averiguação. Cara, isso aí, essa narrativa, como se diz hoje em dia, está esquisita, não está não, Wilson? Não, tá meio esquisita, Madureira. Essa história, sabe aquele ditado popular, né? Que existem algumas histórias com cara de porco, focinho de porco, orelha de porco e não é porco, né? Esse é um caso clássico. E aí eu estou falando um pouco de experiência de Brasília. Eu já estou em Brasília há uns 10 anos e alguns assuntos, eles são muito delicados. Então você não vai tomar a liberdade de discutir qualquer tipo de assunto que tem um caráter um pouco mais delicado assim, de bate-pronto. Essa história, encontrei com a pessoa na saída de um local, me dá o seu telefone. Eu confesso que quando eu escutava a Carla Zambelli falar sobre isso, eu fiquei pensando no marido dela. Porque, olha, se eu tivesse um relacionamento, né? Porque é muito estranho, uma mulher sai do lado, aparece um cara, se apresenta, me dá o seu telefone aqui, sabe? Não me parece muito trivial essa história. E aí depois chama para discutir a possibilidade de invasão de urna, inserção de dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, a história ela tem contornos muito cabeludos e a Carla Zambelli, nesse momento, ela não conseguiu, de fato, explicar por que diabos, por qual motivo ela envolveu um hacker que já tem relação com a questão da Lava Jato, que inclusive é bom lembrar, né, que as mensagens obtidas pelo Walter foram mensagens obtidas de forma ilegal. Então você não faz acordo com o criminoso, você denuncia criminoso, né? Eu faço acordo com um amigo, eu faço acordo com uma pessoa de bem, né? Eu faço acordo contigo, Madureira, mas não vou fazer acordo com o criminoso, não é? Você não vai trazer, né, para dentro, digamos assim, do gabinete do presidente do seu partido, seja o partido qual for, né, uma coisa que, evidentemente, olha, tem a foto aí, né, uma foto descontraída, amigável e tal. Você não vai trazer um indivíduo que já tem envolvimento já está devendo na polícia, né, já tem uma capivara, né, já tem aí um passado nebuloso e tal. Então, é aquela história, diz-me com quem andas, eu direi quem és. Então, é uma vontade, né? Sei lá, é uma coisa muito esquisita. Até depois, se você quiser, Wilson, passar de novo, uma coisa interessante é a entourage, né? E a equipe em volta da Carla Zambelli são umas figuras esquisitíssimas ali, né? Tem ali um de óculos escuro, né? É tudo ali uma coisa na coletiva ali em volta, é uma coisa... Vai, para a gente analisar aqui, por favor. É sempre bom analisar o que existe assim nas entrelinhas, né, de um vídeo, de uma foto, né? Aí, por exemplo, ela não conhecia, tudo bem, era uma pessoa pública, mas olha a intimidade e tal, já passou o telefone e o cara foi lá. Isso que ela devia, pelo menos, procurar saber quem é essa pessoa que ela disse que ela não conhecia. Olha de novo aí. Tem um barbudo ali, olha. Ô, Madureira, é bom lembrar o seguinte, né? Só para a gente identificar melhor aqui essa imagem aqui. Basicamente, a Carla Zambelli, ela tá rodeada ali de vários parlamentares federais, né? Então, eu estou falando do Gustavo Gayer ali ao fundo, você tem aqui a Silvia Ianhampi, que é da bancada indígena,
esse deputado aqui de óculos escuros, se não me engano, é um deputado de Mato Grosso, eu preciso dar uma checada, é muita gente. Gente, vocês acham que é fácil? São 513 deputados na Câmara, mais 81 senadores, então não dá para a gente conseguir lembrar da cara e crachá de todo mundo. Esse deputado aqui, ó, mais aqui à minha direita, de gravata, ele é o capitão Alberto Neto, do PL de Amazonas. Então, na verdade, você teve esse movimento importante para mostrar força. A Carla Zambelli, com essa imagem, ela tenta demonstrar força junto à bancada. Só que eu vou puxar um outro ponto, Madureira, que eu acho que é importante para a gente analisar sobre essa imagem, e eu quero te agradecer por chamar a atenção para isso. É o seguinte, é que nós não temos nessa imagem a ala pragmática do PL. Não há nenhum deputado da ala pragmática do PL. E aí eu estou falando de Altineu Cortez, que é o líder do PL na Câmara. Eu estou falando aí do Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, presidente da bancada paulista da qual faz parte a Carla Zambelli. Também não está aí, por exemplo, o Carlos Jordi, que é o líder da oposição na Câmara. Então, assim, é um nome, é um personagem importante, é um parlamentar importante que, em uma coletiva em que a Carla Zambelli se defende das acusações de que ela tentou hackear o ministro Alexandre de Moraes, você não tem esses personagens centrais do partido. Então, confirma, pelo menos semanticamente, né, pelo menos na aparência, Madureira, a tua tese inicial de que a Carla Zambelli ela está isolada dentro do próprio PL. Salvo o maior engano, esse apoio que ela obteve aí foi o que a gente chamava antigamente de baixo clero, né? Era o baixo clero lá, era o restolho lá do Congresso, né? Que você sabe, o Congresso, você tem lá as lideranças, tem como todo coletivo, e tem também lá o pessoal que está lá de gaiato do navio, que tem compromissos. O Congresso é o reflexo do país, isso não vai aí nenhuma crítica. É assim que é, isso em qualquer lugar do mundo. E ela, pelo jeito, né, conseguiu arrebanhar somente a ala, talvez um grupo mais radical, que talvez daqui a pouco, né, depois do almoço, pensando melhor, vai ver que não tinha nada a ganhar posando aí, fazendo número, né? Até, olha só, o cara puxa a deputada ali também para... Acho que a deputada, não é que ela está ali com aquele brochezinho, enfim, para aparecer nas fotos e tudo mais, e isso, de repente, pode ser uma tremenda roubada para o parlamentar dentro do seu partido e dentro da própria Câmara dos Deputados, do Congresso, de uma maneira geral. O cara está mal na foto. Ficou mal na foto, Wilson. Essa foto aí não está legal, não. O Ney ficou mal na foto.